Oi, pessoal, Daniel Herculano do Clube Cinema, sejam bem-vindos a mais uma semana. No primeiro bloco, nós vamos conversar com a diretora e roteirista Anita Rocha da Silveira, que está lançando nos cinemas o, digamos, suspense de horror social Medusa, um filmaço que você precisa descobrir. Olha, se você gosta de Corrente do Mal, Hereditário, Midsommar, Morte, 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 todos esses filmes, digamos, modernos de horror que foram lançados nos últimos anos e que vem fazendo muito sucesso no Brasil, dê uma chance, conheça, vá assistir, vá aos cinemas conferir Medusa, um baita filme nacional que estreia nos cinemas. Agora a gente vai conversar com a diretora e roteirista Anita Rocha da Silveira, que recebeu a gente no dia de coletivas de Medusa para falar sobre a estreia do filme. E lembrando que o Clube Cinema aqui na TBZ tem um apoio cultural da Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Essa edição que eu vou mostrar para vocês, antes de falar aqui com a Anitta, é uma edição super especial, que só restam 3 unidades no Clube Box, clubebox.com, por sinal, sigam aí, que é uma edição de colecionador do grande clássico oitentista da Elvira, Rainha das Trevas. Olha só, a gente tem um caixão numerado com o filme da Elvira. Aqui vem o filme, vem uma placa de metal e o colecionável da Elvira. Então essa edição especial do Clube Box está disponível apenas nas 3 últimas unidades. Acesse clubebox.com, o seu clube de assinatura de cinema e literatura. E agora vamos conversar com a Anita Rocha da Silveira, que vai falar sobre Medusa. Olá, sou Daniel Herculano, esse é o Clube Cinema. Eu estou conversando com a diretora e roteirista Anita Rocha da Silveira, que estreia agora, nesse final de semana, com um filmaço chamado Medusa. Seja bem-vinda, Anita. Olá, tudo bom? Muito obrigada. Tudo bem? Vamos lá. Anitta, eu queria que, antes da gente falar do Medusa, que eu gostei muito do filme, tá? A gente vai abordar alguns aspectos. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê, você como uma cineasta, olhando para o Mate-me, por favor, de 2015, para o Medusa. Como é que você se vê de lá para cá? Nem sei, para mim o Matme era um filme, por ser um primeiro longa, talvez muito pessoal, que falava de questões da minha adolescência, de amigas minhas, falava especialmente de uma amiga minha próxima que cometeu suicídio, partia de um lugar também de cura em relação a isso, e para o Medusa já não, eu parti do desafio de criar uma personagem que cresceu num ambiente completamente diferente do meu, e também desse desejo, nesse Brasil, que eu estava ali vendo o avanço conservador, o avanço da extrema-direita, de entender quem é essa jovem mulher que cresceu nesse ambiente ultraconservador, quem é ela. Então, partiu também desse desafio, apesar desse meu interesse de falar de universo feminino de mulheres, partiu dessa vontade de falar de uma mulher que vem de um ambiente completamente diferente do meu, né, que cresceu numa outra classe social, nesse ambiente ultraconservador. E exatamente pegando esse mote de você já abrindo um pouco Medusa, eu queria que você falasse um pouco da sua inspiração. Obviamente, eu li um pouco sobre isso, que você tem duas inspirações básicas, né? Que obviamente que é o avanço da extrema-direita no Brasil, de 2015 para cá, muitos casos de violência contra a mulher também, mas você pega, obviamente, né, o mito da Medusa e consegue transmutar em algo atual, como a gente está vivendo hoje, né? Você consegue colocar dentro dessa história de forma diferente. Mas qual é a pergunta? Desculpa. É a sua inspiração do Medusa, tá? Que você fala que você viu casos de 2015 para cá de violência contra a mulher, enfim, da questão da extrema-direita no Brasil, que a gente percebe claramente o que está acontecendo, infelizmente, e você juntou nisso ao refazer, né, a história da Medusa. Sim, que, por exemplo, o ponto de partida foi justamente essas notícias de jornais que eu li sobre jovens mulheres se juntando para bater em uma outra mulher. E depois que eu li essa primeira notícia, eu comecei a pesquisar e entendi que isso era um certo fenômeno que estava acontecendo não em algumas cidades diferentes do Brasil, como também no mundo, que era algo que falava muito do machismo estrutural para mim e desse avanço conservador.
aquele momento do Bela Recatada do Lar, de como a mulher deve se portar. Esse avanço conservador no Brasil passou pela moral, passou pela religião, passou pelo machismo, pela homofobia, né, pelo racismo, é, enfim. E isso também fez lembrar do mito de Medusa, porque na parte inicial do mito, Medusa era uma sacerdotisa linda que trabalhava no templo de Atena, a deusa virgem. Numa versão do mito ela foi estuprada, noutra fez sexo, mas por não ser mais virgem, Atena transformou Medusa nessa criatura horrorosa, sabe? Então eu falei, nossa, como é que isso, que tem esse mito de mais de 2000 anos, ressoa nessa sociedade contemporânea, de uma... sei lá, eu também queria muito falar sobre isso, de uma mulher se voltar contra outra mulher. Eu tive uma experiência de trabalho muito negativa em que eu sofri assédio moral de uma mulher numa situação superior, e isso me deixou muito mal e arrasada no início de carreira, foi algo que eu demorei muito tempo para processar, justamente o fato de ser uma mulher, porque eu fui criada por uma mãe feminista, que era muito essa discussão, mulheres antes dos homens, vamos se unir, sabe? Enfim, então partiu muito desse desejo de falar desse machismo estrutural, como ele está presente também na gente, como nós, como mulheres, é dito para a gente que a gente deve controlar o nosso corpo, controlar como a gente se porta, controlar a nossa sexualidade, e a gente tem que se controlar tanto, quando você vê a outra que está fazendo coisa, vem cá, eu estou aqui sem fazer nada que ela está fazendo, então você começa a ter raiva da outra, sabe? Porque eu tenho que me controlar tanto, então você quer controlar quem está à sua volta. Então, vários desses elementos foram pontos de partidas, como também toda a pesquisa do universo evangélico, uma pesquisa de youtubers ultraconservadores, que é um mundo bizarro, fascinante, tenebroso, tudo ao mesmo tempo. Foi um filme que partiu de muita pesquisa, muitos cultos, muita... Enfim, foi um filme que, quando o Máscara foi mais experiências pessoais, e Medusa foi assim, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos entrar nesse universo distante do meu. Nossa, eu achei sensacional. As músicas que elas cantam, enfim, como elas procuram colocar isso como fúria nas ruas, né? Logo as pessoas que prezam tanto pela bondade, né? É tão dicotômico isso, é uma hipocrisia tão gigante isso. E eu vi também muito do seu filme, eu percebi algumas coisas, até de Suspiria, de Corrente do Mal, tá? E um pouco dos Estranhos também, que você usa as máscaras, tem a questão da violência, né? Enfim. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão de que, por exemplo, o cinema nacional ele ultimamente tem trazido excelentes obras de horror, e eu até considero seu filme como horror social, né? Tem coisas que batem muito forte. Como é que você consegue ver seu filme como um horror? Sim, acho que até... Voltando ao Suspiria, é a principal expressão estética do filme, é Suspiria, né? Ele veio pesado com as cores e as luzes do set. É sobre horror social. Um cineasta também que me inspira muito é o Jordan Peele. Eu adoro o Get Out, que é isso, né? É um horror, mas que tem humor, que tem, enfim, tem uma crítica social ali, é fantástico. E para o Medusa eu quis trazer um pouco disso tudo. Eu gosto muito de misturar gêneros. Enfim, outra expressão para mim é David Lynch. Então, Medusa, para mim, tem um horror ali, mas tem um humor, tem um musical, tem a fantasia. Mas Mas também é horrível quando tem que definir um gênero só, né? Eu gosto de dizer que o Medusa é um horror fantástico de humor, musical, mas um horror com crítica social tá super dentro também do que o filme se propõe. Sei lá, no Brasil a gente demora tanto para fazer um filme que a gente tem que colocar de tudo, né? Tem que botar tudo que a gente quer falar, todos os gêneros, tem que tacar tudo lá que a gente não sabe quando vai fazer outro. Então, é um pouco isso. Mas eu amo misturar gêneros. Tem muitos cineastas que fazem isso. Infelizmente, é algo que em edital as pessoas não compreendem, acham que está um roteiro errado, que você pode fazer um gênero só. Mas eu amo misturar gêneros no filme. Mas talvez o horror a gente apresenta como o gênero principal do Medusa, mas também o horror está mais nas cenas que são mais realistas até, que são as da igreja. Sem dúvida. Infelizmente, a gente fica horrorizado mesmo com o que esse tipo de gente faz e propaga, enfim, e começa a bater em outras pessoas de formas diferentes, e que às vezes é mais cruel até que um filme com um jump scare, enfim, com um susto, com uma morte sangrenta, enfim, dói muito mais. Eu queria que você falasse um pouco também, Anitta, partindo aqui mais para na parte final da nossa conversa, como foi a exibição na quinzena dos realizadores em Cannes em 2021? Como é que você lembra dessa exibição? Como você percebe a recepção do seu filme em Cannes?
Foi muito louco, né? Primeiro foi essa Cannes, que na verdade foi em julho de 2021, por causa do Covid, e a gente quase não foi, porque estava o Brasil naquele momento do Covid completamente fora do controle. Era o momento que a vacina estava ainda a primeira dose nos mais idosos aqui, quando na Europa já tinha 2 doses das pessoas de 30 e poucos anos. Então, enfim, foi assim, umas 3 semanas antes do festival que chegou a nossa para viajar, que a gente não podia viajar, chegou uma autorização especial do governo francês, e a gente tinha que quarentenar 10 dias na França. Então, assim, foi meio. Quando chegou, já tinha que meio que embarcar correndo para dar tempo, assim, foi uma doideira. E ao mesmo tempo foi maravilhoso chegar lá. A gente já estava ainda quarentenado no Brasil, né? Então, cheguei, quarentenei lá, foi nada. E hoje, agora que é festival, aquela doideira, tá de volta no festival, na sala de cinemas, restaurante, tendo que testar a cada 48 horas, já que a gente era não vacinado. Foi uma emoção muito grande estrear lá. E lá no cinema nem tinha restrição de lugar, tava lá o cinema cheio, sabe? Eu morrendo de medo de alguém positivar, mas ao mesmo tempo aquele nervoso, aquela excitação, sabe? E foi uma recepção muito legal, muito acolhedora. E depois disso, o filme teve uma carreira incrível. Logo depois do Festival de Toronto, e foi também outro festival que eu sempre sonhei em ir, foi muito legal estar lá. Fui pro Festival de Sitges, que é o principal festival do Cinema Fantástico do mundo, o Medusa ganhou um prêmio lá. E foi uma carreira internacional muito bacana. O filme já estreou comercialmente na França, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, vai agora estar na Inglaterra. Já tem vários países também que está em streaming. Então, agora estou muito feliz de finalmente o filme poder encontrar a plateia brasileira, porque foi feito principalmente para essa plateia, né? Então, eu quero muito entender a reação do público brasileiro. Fico muito contente de estar na sessão vitrine, que tem os ingressos com preço máximo de R$ 15. Eu acho isso super importante nesse momento que o brasileiro está se recuperando ainda de uma grande. Enfim, todos esses baques dos últimos anos, o ingresso ao cinema é caro, então eu acho ótimo o preço máximo ser 15 para ver se mais gente vai ao cinema. E eu queria que você falasse um pouco também, todo mundo que passa aqui pelo Clube Cinema, a gente fala muito sobre a importância dos editais, né? Porque a gente sabe que o, o, o ciclo, né, a produção do cinema, ele tem pessoas que trabalham, que dependem disso, e muita gente prefere não entender como funciona isso. A gente sabe que isso gera muito dinheiro, promove empregos. Eu queria que você falasse da importância de ter editais, de ter um incentivo Olha, eu para nunca que ganhei filmes. edital direito, não. Eu não posso falar essa importância, porque, na verdade, sim, meus filmes ganharam editais, mas o Matme, na verdade, ganhou um daqueles prêmios lá que tinha a ver com distribuidora tal, que nem lia um roteiro. O Medusa foi não em vários editais, até que foi o que financiou a Medusa foi o SWAT, que é o prêmio de qualidade do Matme, que não tinha nada a ver com o projeto em si, e coproduções dentro do Brasil de pessoas que investiram no filme e colaboraram. Então, eu acho, sim, muito importante edital, mas os editais têm que desencaretar muito aqui ainda. Não sei como é que vai ser agora com a retomada. Estou muito feliz de vai voltar agora a ter edital o governo Lula, mas também tem que pensar quem estão na banca, quem são as pessoas. Tem que, enfim, projetos de gênero são muito julgados ainda nos editais, julgados no sentido assim de não serem aprovados. Tem muito preconceito aqui, tem uma certa ideia introjetada que o brasileiro só pode falar de um realismo mais clássico, o que é o cinema que tem que ser feito no Brasil. Então, a cabeça das pessoas que fazem esses editais tem que mudar. Ao mesmo tempo, as pessoas sendo convidadas para ser de banca de editais de graça, para trabalhar de graça, o que é muito complicado. Então, Mas, enfim, estou muito feliz. Agora o governo Lula vai estar retomando. E, para mim, mas assim, eu nunca ganhei um edital no Brasil pelo roteiro. Isso nunca rolou comigo. Ganhei uns com a produção com a Argentina, mas falando dos argentinos, esse foi no roteiro, mas nunca Brasil, eu nunca ganhei um edital por causa do roteiro e por causa do projeto em si. Ganhei essas coisas de artigo tal, que é remaneja daqui, o SWAT do MAT, que foi que financiou o Medusa, e depois com a produções dentro do Brasil também. Então, enfim, é um pouco atípico isso, mas foi a minha realidade. Então, mas eu estou muito feliz, quero que volte a ter as coisas aqui para valer, produção descentralizada. Para mim também é uma coisa muito importante aos editais aqui, não só ter realmente uma cota, não só de raça, como também de gênero. É importante a gente, como mulher, é algo que eu acho muito importante isso. A sociedade é, a nossa sociedade é plural, então isso tem que ser também visto nos editais e também nas bancas, né? De quem essas bancas também têm que ser plurais. Muito bom você falar isso do malabarismo que se faz para poder fazer cinema no Brasil, né? Mas, enfim, pelo menos a gente está vendo aí Medusa estreando nos cinemas, né? Acho que é muito importante. Para finalizar, eu queria que você falasse sobre a experiência de dirigir novamente a Maria Oliveira, né? Ela está no Matme e você trouxe ela novamente
para um filme seu, para Medusa, e convidar todo mundo a ver o filme. Por favor, gente, vá aos cinemas, veja o cinema nacional, veja Medusa, que vai estar em cartaz na sessão vitrine de cinema. A Mari é uma atriz fenomenal. Eu conheci ela com 15 anos, num teste aberto do MATME. E desde que eu comecei a escrever o Medusa, eu já tinha a Mari em mente. A Mari também ela é estudante de cinema. É uma pessoa que está pensando o mundo, estudando tudo. Enfim, então eu sempre já sabia que ia ser a Mari. Tive uma troca incrível com ela. É uma atriz super comprometida, é uma atriz de uma seriedade absurda. Enfim, só tenho elogios. É uma parceria que eu espero que siga por aí. A Mari agora, depois do Medusa, já rodou uma série para Disney Plus, que eu espero que estreie logo, que ela é uma das protagonistas. Está fazendo uns longas, uma série, então estou muito feliz de ver a carreira da Mari deslanchando. E é isso, Medusa, 16 de março, no cinema, na sessão vitrine. Muito obrigado, Anita, por ter conversado com a gente aqui no Clube Cinema de Fortaleza. E a gente se vê na próxima oportunidade. Espero que Medusa realmente consiga chegar ao público e que ele consiga compreender o horror no qual a gente está passando ainda, mesmo que com um novo governo, mas permeado com muita coisa por baixo aí. Muito obrigado. Obrigada a você. Mariana. Uma vez eu li que os nomes de garotas que começam com a letra M são nomes de meretrizes, Marias Madalenas, Messalinas, monstras. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ela devia ter a minha idade, mas era a mulher mais devassa de todos os tempos. Ela vivia aqui na nossa cidade, sempre bebendo, sempre dançando. A Melissa reinava. Era uma sexta-feira santa, em meio a todos os piores pecados que a gente pode pensar. Vem. Uma iluminada apareceu. Com uma mão, ela foi trazendo um copo com querosene, com a outra um isqueiro. E aí tacou fogo na cara dela. O senhor acha que eu tô possuída? Você tem orado? Sempre. Queima, queima, Senhor, queima meus pecados, limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Voltamos no segundo bloco do Clube Cinema para lembrar que Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Olha só, tô até com a camiseta aqui. Essa camiseta que, por sinal, fala sobre Efeito Borboleta, Vanilla Sky, Feitiço do Tempo e o Show de Truman. Que loucura! Bom, no segundo bloco do Clube Cinema, agora a gente vai conversar com o diretor e roteirista Rubens Ewald, do filme Segundo Tempo, e a sua protagonista, a Priscila Steinman, tá? O Segundo Tempo é um drama que vai estrear dia 16 nos cinemas, que fala sobre digamos assim, a trajetória de uma família no qual os irmãos Karl e Ana vão procurar a origem do pai lá na Alemanha. Então esse filme é bem interessante, bem, digamos assim, um drama que a gente se envolve com a história, tem um final aberto bem interessante. E agora a gente vai conversar com o Rubens Ewald e a Priscila Neyman. Espero que vocês aproveitem. Esse é o Clube Cinema na TVC. Oi, pessoal, voltamos para o segundo bloco do Clube Cinema na TVC. E agora eu tenho a honra de conversar com o diretor e roteirista Rubens Ewald e Priscila Stein, que está aqui comigo para falar sobre o filme que estreia agora no cinema, Segundo Tempo. Rubens, seja muito bem-vindo ao Clube Cinema aqui de Fortaleza. Oi, tudo bem? Um prazer, uma honra estar aqui falando sobre o cinema, falando sobre o filme, né, que está para estrear. Priscila, bem-vinda.
Obrigada, Daniel. Também estou muito feliz de estar aqui. Prazer pessoal. Sou Priscila Steima. É uma honra estar falando sobre cinema nacional. É isso. O Cinema Nacional aqui sempre tem pauta prioritária no Clube Cinema. Então, Rubens, eu queria já começar te perguntando como é que você consegue ver, né, olhar um pouco para trás aí e ver que você começou lá no teatro com Rei de Copas em 94, estreou no cinema com Corpo em 2007 e agora tem um longa de ficção estreando nos cinemas pela Pandora Filmes. Olha, é uma longa trajetória, né? Já, nossa, você fala 94, já são quase 30 anos, mas, assim, a relação entre teatro e cinema sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu fiz faculdade de cinema aqui na ECA USP. Eu falo aqui porque eu estou agora aqui na ECA, eu sou professor aqui de roteiro, e eu era o único aluno do curso de cinema que gostava de teatro. Geralmente, alunos de teatro adoram cinema e alunos de cinema odeiam teatro. E eu sempre gostei muito de teatro. Teatro é uma grande aula de dramaturgia, né? Eu sempre estudei muito dramaturgia, eu adorava ir na biblioteca ler peças, ver os diálogos. Então, quando eu me formei em cinema, foi bem no ano do Plano Collor que morreu o cinema, né? Aqui no Brasil. E o teatro foi uma possibilidade, né, de trabalho, assim, uma possibilidade de expressão. Então, eu trabalhei muito tempo com teatro, e como dramaturgo, como diretor, e quando teve a retomada, quando voltei para o cinema, nossa, foi tão importante essa experiência com teatro, lidar, sabe, não só em termos de dramaturgia, como em termos de não ter medo de ator. Muitas vezes o diretor de cinema morre de medo de ator, né? Que bicho estranho, né? Como vou falar com ele? E para mim, ator é o maior parceiro da criação de um filme. Então, hoje, né, como você falou, olhando 30 anos, praticamente 30 anos depois, eu fico muito alegre olhando essa trajetória e recomendo muito para todo mundo. Pessoas de cinema, vão no teatro, assistam teatro, tentem trabalhar com teatro. Pessoas de teatro, vão para o cinema, assistem. Eu acho que são duas linguagens que dialogam bastante. E falando já um pouco do segundo tempo, já passo até para a Priscila. É engraçado, Priscila, que eu dando uma pesquisada aqui, você tem origem judaica e você está fazendo um filme que fala sobre buscas de origem e você vai até a Alemanha para saber um pouco mais do seu pai, enfim, como é que você se sentiu fazendo essa obra, pensando até em si mesma também, na sua história, né? Sim, eu fui muito cativada, assim, pelo roteiro do filme. Eu adoro o roteiro do filme que o Rubens escreveu. E, fazendo só um parênteses à fala dele, ele é um excelente diretor de ator. Essa fala de gostar, de não ter medo de ator, é verdade. A gente ensaiou muito. E o Rubens, ele é muito agregador, muito acolhedor. E ele traz o ator para do lado dele. Não para cima, não para baixo, para o lado. Então, é muito prazeroso trabalhar com um artista assim tão completo e que tem muito prazer nessa troca, né? E eu fui muito cativada pelo roteiro do filme porque eu amo essa temática da busca de origens. Eu acho que todos nós achamos, né? Uma frase um pouco genérica, mas eu acho que todo mundo tem uma história e toda família tem uma história. E nós somos consequência de muitas histórias anteriores a nós. E para mim faz muito sentido pensar de onde a gente veio para entender aonde a gente está e por que a gente está aqui. Porque a gente é consequência de muitas causas, entendeu? Eu, particularmente, assim como a Ana, eu também sou filha de imigrantes. O meu pai é russo. Ele veio para o Brasil com 7 anos, fugindo do antissemitismo da Polônia. E ele não teve direito a ter passaporte porque ele era judeu na Rússia, ali quando ele nasceu. Então, ele teve que sair da Rússia e ir para a Polônia para ter direito a ganhar um passaporte como um russo judeu.
E aí, na Polônia, ele sofreu muito antissemitismo, ele era espancado na escola por ser judeu. E aí veio para o Brasil, onde já tinha o meu tio-avô. Era uma família de 9 irmãos, 7 morreram por conta do Holocausto, morreram em campos de concentração. Só sobrou o meu avô e o meu tio-avô, que tinham um número de Auschwitz no braço. E aí eles começaram uma vida em São Paulo. Então, minha família também... Eu tenho muita família em São Paulo, assim. É uma cidade que eu amo. Eu sempre fui desde criança. E minha mãe, por parte da minha mãe também. A minha mãe é filha de uma mulher grega e um pai turco. Então, eu sou uma carioca tijucana, que é um bairro da Zona Norte aqui do Rio. Sabe que eu sou fruto de uma grega, um turco, uma russa e um polonês. E eu acho isso tão brasileiro e tão potente. E eu acho muito bonito a gente procurar nossas origens, né? Eu acho que dá um senso de identidade. Eu acho que a Ana, a personagem que eu interpretei, está em busca dessa identidade. Ela está em falta com essa identidade. E eu acho que ela descobre que a busca por essa identidade vai potencializar a vida dela. Vai dar um norte para a vida dela. É isso que a gente percebe, isso que a gente percebe bem em relação a personagem tatear a história, mesmo que se procurando também. E daí eu passo para você, Rubens, exatamente para, acredito que você vai complementar, mas falando também que você também vem de uma família de imigrantes, né? Na sua história, vem da Hungria, da Turquia, enfim, você pode complementar e aí também falar sobre o segundo tempo. Eu nunca fui muito ligado nessa coisa de identidade, né? Sempre rechacei um pouco, né? Achava que não, o importante são as relações contemporâneas, né? Sempre fugi um pouco de uma coisa um pouco de gueto, de colônias, né? Mas de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, eu fui repensando isso, porque eu comecei a perceber que eu sou primeira geração no Brasil e filho e neto de exilados, né? Meu pai também veio para o Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele veio primeiro para a Bolívia, porque na época o Brasil estava fechado para os judeus, né? Então ele era criança, eles fugiram da Alemanha por causa da Segunda Guerra Mundial. Morreu quase todo mundo da família, sobrou pouquíssima gente. E do lado da minha mãe, minha avó era turca. Olha, a gente tem essa coisa em comum, Pri, da Turquia. Minha avó era não turca, sabia. E minha avó eu também não sabia. Meu avô era húngaro e eles se casaram na Turquia e no início do século XX os judeus da Turquia foram expulsos da Turquia e expulsos, entre aspas, eles deram, olha, em troca, vocês perdem suas terras aqui, mas vão dar umas terras para vocês lá no Rio Grande do Sul. Então, eles vieram um monte de gente de navio, não conheciam nada do Brasil, vieram. Então, quer dizer, a minha história foi totalmente moldada por isso. Então, eu comecei a sentir que no Brasil a gente vive muito uma coisa do aqui e agora, né? É um eterno presente e grande parte das pessoas não sabe de onde veio. E isso acaba influenciando muito a nossa situação aqui no Brasil de não ter história, né? Agora, no Brasil, a gente está começando a perceber a importância de se resgatar essa coisa que somos um país escravocrata, não podemos mascarar isso para entender relações sociais, sociológicas contemporâneas. E a mesma coisa que vale para o país, vale para o indivíduo. Se você não entende a sua história, você muitas vezes comete os mesmos erros que teus familiares cometeram lá atrás, enfim. Então, a mesma coisa que vale para o país, vale para o indivíduo. Então, pensando nisso, foi que comecei a pensar nesse filme, né? Na Europa, já há muito tempo, se dá muita importância a essa questão de identidade, história familiar, história pessoal. E acho que aqui no Brasil, agora, estamos começando a pensar, sabe, das pessoas terem mais preocupação em entender qual o trajeto que a sua família fez para chegar aqui.
E, de um certo modo, a história do filme é um pouco pautado nisso, né? Dois jovens que estão um pouco, que nem a maioria das pessoas, né? Um pouco focados nas suas questões do dia a dia, que são complexas, né? Grana, trabalho, relações afetivas, tantos problemas, né? Que a gente está muito enfurnado no aqui e agora, e que, de repente, acontecem questões, né? Posso até falar aqui, né? Morre o pai deles, e essa morte do pai vai levar daí eles ficam totalmente sem conexão. O pai era a única conexão de história deles. Morre o pai, a mãe já tinha morrido antes, então, agora, pô, quem sou eu? De onde eu vim? Eles ficam como que perdidos no espaço. E daí que vem essa necessidade de uma busca de uma história, de reaver, de descobrir a sua história pessoal. E é muito bom, Rubens, a gente vê, por exemplo, histórias que olham para o passado aqui no presente, mas que não apelam para o dramalhão, não vão para, sabe, para o comum. Você tem até um final em aberto, que eu acho que também é interessante notar isso e ter meio que uma interpretação de cada um, né, Priscila? Eu queria até colocar para você, porque você tem uma interpretação da história, o seu irmão no filme tem outro, enfim, como é que você percebe, você que também escreve, que é roteirista, como é que você percebe esse tipo de escolha que o Rubens fez, por exemplo? Cuidado com o spoiler, hein? Eu amo o final do filme. Não, tranquilo. A hora Aberto. Que vem o astronauta e abduz ela, eu acho assim. Ai, tô brincando, o filme não é nada ficção científica, ele é super realista. Mas eu amo o final do filme. Eu não vou falar sobre, eu acho assim, vou falar sobre sentimento, porque aí isso acho que dá uma conotação mais pessoal, né? Porque cada um pode sentir, cada um sente uma coisa vendo um espetáculo, né? Vendo uma obra de arte. Eu acho que a obra de arte sempre é, de certa forma, um final em aberto, porque você não tem o poder e o controle de saber o que o espectador vai sentir com aquilo. Então, por mais que você apresente uma obra com um final teoricamente fechado, ele pode surtir vários efeitos no espectador. Então, também pode ser aberto mesmo tendo um caminho definido no final. E eu acho que o filme faz uma espécie de fechamento de ciclo, mas que abre novas possibilidades. E o que me faz sentir esse final é de uma esperança. Para mim, o filme ele acaba com um espaço de esperança pelo novo, pelas novas possibilidades de relações, por ressignificação da relação desses dois irmãos. Então, eu vejo um lugar de alegria e esperança. E eu acho isso muito bonito, porque é absolutamente diferente do clima inicial do filme, né? Tanto pessoalmente, tanto por exemplo, dos personagens como indivíduos, quanto da relação dos dois. Então, eu gosto muito desse final em aberto e esperançoso. Tudo é possível, porque a vida é assim, tudo é possível. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo instante. Verdade. Rubens, aqui no Clube de Cinema a gente, obviamente, recebe muitos realizadores, cineastas, que falam sobre seus projetos e a gente sempre ressalta a importância de ter editais de financiamento ou linhas que facilitem a produção dos filmes. E você que também trabalha na faculdade, enfim, consegue perceber as várias camadas e estágios de produção do filme, eu queria que você falasse um pouco dessa importância também. Eu pesquisei, não soube responder aqui se Segundo Tempo tem algum tipo de edital contemplado, mas você sabe dessa importância, eu queria que a gente ressaltasse essa importância também no cinema brasileiro. Não, Segundo Tempo, sim, ele é, na sua grande maioria, feito com recursos do Fundo Setorial. O financiamento público ele é muito importante para o cinema, como é muito importante para todas as expressões culturais. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo.
cultura é um setor estratégico, assim como educação, saúde, né? Um setor que está ligado à educação, está ligado à expressão da história, da cidadania, das relações, né? Da população com o país. Então, em todo o país do mundo, inclusive nos Estados Unidos, a cultura é financiada pelo Estado. Ponto. Então, temos esse ponto de partida. Nos últimos 6 anos, 7 anos, desde 2016, né, quando teve o golpe de Estado, o financiamento público da cultura, não só do cinema, entrou em queda livre. Foram 7 anos de praticamente paralisação do setor cultural. Claro que não foi paralisado totalmente, porque existe uma resiliência, né? As pessoas buscaram outras formas, e também teve, muito importante, a lei... Aldir Blanc. Aldir Blanc, obrigado. A lei Aldir Blanc, na época da pandemia, né, que ajudou bastante, mas foi um momento muito difícil, tanto que o filme ficou pronto, o filme estreou no Festival do Rio em dezembro de 2019. A gente... Daí teve a pandemia, 2020 não se parou tudo, né? Em 2021, a gente conseguiu um edital do Fundo Setorial que já tinham inscrito há muito tempo, de distribuição, porque isso é muito importante, você ter um mínimo de dinheiro para distribuir um filme. Edital pequeno, pouco dinheiro, mas que faz uma diferença, né? De a gente ter uma assessoria de imprensa que é capaz de falar com vocês, que é capaz de circular, né, ou fazer o filme circular minimamente. E daí ficou 2 anos paralisado esse processo por causa da paralisação da Ancine, que é o nosso principal órgão, né, de financiamento e de regularização da atividade. Foi o que a gente chamou na época da censura burocrática, né, que afetou vários filmes, né? O mais famoso que todo mundo falou foi Marighella, né? Mas não foi só Marighella. Marighella foi muito, na época, noticiado, porque, enfim, o tema do filme era explosivo, era exatamente em cima de um militante de esquerda, que era, enfim, né? Era contra o governo que estava, o governo Bolsonaro, né? Era uma ideologia totalmente contra, mas isso não foi exclusividade do Marighella, isso foi... Toda a atividade cinematográfica brasileira foi paralisada. Isso é um prejuízo muito grande, porque a atividade cultural, ela não é só importante pelo valor simbólico, ela é importante também pelo valor econômico. A atividade cultural é uma das atividades que mais circula dinheiro no país, porque paga salários, gera impostos, são muitas pessoas. A atividade cinematográfica é uma atividade industrial. Fazer um filme que é nosso, que é um filme de orçamento médio, né? Uma superprodução, são mais de 100 pessoas que trabalham no filme. Então, são pessoas que são empregadas, são laboratórios, ou já teve estudos que o que a gente gera de impostos é 1,5 vezes o que a gente capta de dinheiro. Então, quer dizer, o retorno, isso, não estou nem falando de retorno social, retorno simbólico, retorno cultural, estou falando de retorno econômico. Então, realmente, o financiamento público é uma coisa super importante e a gente está muito otimista, né, que agora, com o novo governo, a situação vai voltar a ser regularizada e a gente vai voltar a ter uma expressão e um cultural muito forte no país. Muito bom a gente entrevistar uma pessoa assim, sabe, Priscila? E tem uma aula no meio da conversa. Isso é uma aula, é maravilhoso. E todo mundo que está escutando a gente, que assista depois da exibição no YouTube também, consiga perceber essa importância, né? E eu queria que você finalizasse nossa conversa aqui, Priscila, a sua parte, falando disso, né? A importância da gente valorizar o cinema nacional, escolher um filme nacional quando for ao cinema também, tentar ver na estreia, que é importante também no final de semana, né? E chamar as pessoas para assistirem a estreia do Segundo Tempo, Priscila. Claro. É muito importante essa fala do Rubens, porque
por exemplo, no filme, né, tem ali muito o protagonismo com a Ana e o Cal, os dois irmãos, que sou eu e o Cauê Telori. E por trás de nós existe uma quantidade de profissionais e que às vezes as pessoas não percebem, assim. É fotógrafo, é maquiador, é caracterizador, é figurinista, é maquinista, é som, é muita gente O envolvida catering, no né? projeto. Muito Figurinista, emprego, a alimentação, é o transporte. Então, assim, são muitos profissionais empregados na ativa. E quando a gente vê um filme nacional, a gente se vê. A gente vê a nossa identidade, a gente vê o nosso país, a gente vê o nosso senso de patriotismo, assim, a gente exerce a nossa cidadania quando a gente vai no cinema ver um filme nacional. Então, é muito importante a gente consumir a nossa cultura, porque a gente produz voluntariamente ou involuntariamente a nossa própria cultura. E quando a gente vai no cinema, a gente vê o reflexo do que a gente está produzindo. Então é fundamental a gente assistir cinema nacional para o cinema seguir se desenvolvendo, porque eu acho que existe um preconceito de cinema nacional como um cinema inferior, e isso não existe. Não gosto nem de falar para não jogar isso no universo, porque isso é uma ideia equivocada, assim. Eu acho que o nosso cinema é muito potente, porque o nosso cinema é feito por todos nós, entendeu? A gente está produzindo cultura o tempo todo. E o filme, o cinema é um recorte daquele momento, daquela cultura, daquele país. Então, como é que a gente vai saber onde a gente estava, sabe? Assim, a gente acompanhando a cultura, renovando, reciclando o nosso conhecimento cultural é através da arte. A arte é um reflexo da sociedade. Então, assistam O Segundo Tempo, que é um filme lindo, um filme potente, um filme forte, um filme que cuidadosamente vai envolvendo o espectador. As pessoas são transformadas, eu sinto isso, quando a pessoa sai da sala de cinema depois do filme, as pessoas estão transformadas. E esse é o papel da arte, é transformar o indivíduo e transformar, consequentemente, a sociedade. Então, assista O Segundo Tempo a partir do dia 16 de março, nos cinemas do nosso Brasil. Obrigado, foi um prazer falar contigo, viu, Priscila? Eu vou finalizar com você, Rubens, por favor. Tá, não, eu só Prazer queria todo pegar meu. essa... Ah, desculpa te cortar, Pri. Não, eu só queria pegar esse gancho do que a Pri falou. O filme passou num festival no Uruguai, em Punta del Este, e até ganhou o prêmio de melhor filme latino-americano. E foi super legal que, quando terminou o filme, as pessoas vieram me cumprimentar, as pessoas vieram muito tocadas, e veio uma mulher falar comigo, falando: nossa, eu tô vendo, eu tô tão com a cabeça assim que eu resolvi, isso era 10, 15 minutos depois de ver o filme, eu resolvi conversar com meu pai e gravar uma entrevista com ele para saber a história dele. Eu sinto que isso é importante agora para mim. Então, realmente, eu acho que tem isso que a Pri falou, tem uma sensação filme de que as pessoas saem transformadas, mexidas, porque a gente não teve medo de trabalhar a emoção. Eu acho que é legal, muitas vezes as pessoas fogem um pouco do drama, né? Mas, veja bem, não estou falando de melodrama, que também é um ótimo gênero, mas a gente não teve medo de ir lá e trabalhar o drama, trabalhar o conflito e trazer isso de uma forma delicada, às vezes bem-humorada, mas o que a gente quer é emocionar o espectador. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Clube Cinema dessa semana. Eu tive a honra de falar com o diretor e roteirista Rubens Riwaldt, que está estreando o filme dia 16, Segundo Tempo, nos cinemas, e com sua protagonista, Priscila Steinman. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Agora a gente vai terminar o Clube Cinema com o trailer de Segundo Tempo e semana que vem a gente se fala. Tchau. Beijo. Carl. Você esqueceu, né? O quê? Carl. Pai.
Olha só, eu comprei as passagens. Você não vai ficar aqui sozinha, você vai vir comigo. Mel, me deixa. Para que tudo isso, Cal? Mr. Meyer worked here from 1917 to 1945. Math teacher and German too. E por que o papai escondeu isso da gente? Sei lá. Todo mundo já morreu. A gente não vai descobrir mais nada. Vamos tentar. Warum singst du das? Cuide-se bem, perigos é por toda parte. É bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Cuide-se bem, tem mil surpresas a espreitar. Em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita.